eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo referente ao capítulo 3 do livro Libertação de André Luiz. Recomendo assim, a leitura do livro, que é muito bom. E nós não vamos estar assim, repetindo, lendo o livro do começo ao fim no capítulo, né? Nós fizemos um estudo, montamos um resumo e aí a gente vai estar comentando, explicando alguns detalhes dentro da doutrina espírita, sobre o que o capítulo está querendo dizer para nós aí, né? Bom, vamos só lembrar aqui, o livro Libertação faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, composta lá de 13 livros. Lembram disso? O Nosso Lar, né, o primeiro livro, mais conhecido inclusive, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. O sexto é Libertação, que é o que a gente está estudando, Entre o Céu e a Terra, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Esses livros, eles são assim como que estágios de André Luiz, né? À medida que ele ia tomando consciência, ia desenvolvendo tarefas. Para desenvolver tarefas, ele fazia uma espécie de estágio, treinamento, de qualificação, e no final desse estágio ele produzia esses livros que a gente tem aí, né? Muito, muito bom. Todos eles assim, muito interessantes. Serve para a gente ter uma ideia do que é o plano espiritual, né? Esse relacionamento aí entre o mundo espiritual e o mundo físico. Bom, vamos começar, né? O capítulo 3, o título é O Entendimento. Ele tem mais ou menos aí umas 14 páginas que a gente vai estar destacando alguns trechos e explicando em cima desses trechos aí. Mas para uma melhor compreensão, seria muito bom que vocês estudassem o livro, né? Lessem o livro para ter uma ideia dessa realidade aí. Então vamos lá. Eu já vou começar citando alguns trechos, explicando à medida do possível aqui. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão. Quer dizer, para cumprir a tarefa que eles tinham recebido, eles iam passar por uma zona, uma colônia purgatorial grande, né, de vasta extensão, grande. Aquela história da organização. Será que tem hierarquia no plano espiritual? Será que tem assim cidades, vilas, aldeia, tribo, aglomerado de pessoas? Como é que esse pessoal se reúne depois que desencarna, depois que morre? Então tá. Eles foram informados, né, desses objetivos e ainda pensa assim, é admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples casos de obsessão. Os homens encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Então, aí já merece uma fala aí, né? Verdadeiras expedições. Às vezes a gente acha que só faz a oração e a coisa acontece assim por milagre. Não acontece por milagre, não. Acontece em cima do trabalho, né? Trabalho dos espíritos que vão lá investigar a situação, verificar o merecimento, verificar o passado muitas vezes, né? Outras reencarnações, o que a pessoa plantou, o que ela está colhendo agora, o merecimento de cada um. Então várias coisas são analisadas, os envolvidos, né? A família, tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Não é simplesmente um milagre, não é simplesmente você fazer oração e tudo está resolvido. Não está resolvido. A oração é muito importante, auxilia demais, mas a gente tem que ter aquela noção de que tem gente trabalhando atrás disso aí, tem gente indo lá investigando a situação. Se você pede ajuda para alguém, a equipe
alguém vai ser designado para ir lá ver o que está acontecendo e o que é possível fazer diante daquele contexto todo lá, né? Bom, um outro pedacinho aqui. A enferma, a cuja existência fomos admitidos, isso é André Luiz perguntando, né? A enferma cuja existência fomos admitidos está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Perguntando para o Gúbio. E aí o Gúbio afirma que sim, né? Margarida tinha sido filha dele em outras eras, em eras recuadas. Para a gente perceber aí também a questão da reencarnação, né? Um entrelaçamento, sabe? Uma encarnação depende da outra, está relacionada à outra, não é uma coisa assim, só essa vida. Não, essa vida, essa existência é em decorrência de todas as outras que você teve já, né? Nas outras vidas você foi plantando, tal, e hoje você está colhendo aquilo que você plantou. Então, se você não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo. Porque se você continuar com o mesmo procedimento, a mesma coisa, você vai continuar recebendo a mesma coisa também. É colheita. Você planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, pense bem nessa colheita. Pense bem. Faça o bem. Crie amigos. Os amigos vão te ajudar. Os inimigos... por um certo lado até acaba ajudando, porque expõe os seus pontos fracos, né? Mas ao invés de você ficar beliscando, cutucando, atacando pessoas, espíritos, pense nisso. É melhor a gente ter amigos, porque a gente vai topar com eles novamente, vai ter situações que a gente sozinho não vai dar conta, a gente vai precisar das outras pessoas perto da gente. Bom, em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Então vamos pensar aí, né, gente? Vamos pensar. Quando a gente... Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente... pede para alguém, uma pessoa um viciado em bebida, em droga, tem tantos hoje em dia, né? Qual a família que não tem uma situação dessa? Quem é que não conhece alguém que passa por uma situação dessa? Todo mundo conhece. Então vamos pensar, às vezes tem lá uma pessoa viciada em droga e alguém quer ajudar essa pessoa, o que vai acontecer é que você simplesmente quer que tire toda essa dificuldade. E muitas vezes pede ajuda, solicita auxílio para resolver essa questão. Aí a equipe espiritual, ela, claro que assim, tendo você o merecimento, tendo a pessoa o merecimento, todos ali os envolvidos, merecimento é uma coisa importante, viu? Porque só aquela situação de vem a nós, só ficar pedindo, mas não oferecer nada em troca ali, né? E oferecer em favor do universo, você só fica assim, meio que parasita, aí não é muito bom não, aí é ruim, né? Aí é ruim. Então, ele comenta aqui a questão de perseguidores e perseguidos. É a questão da análise da situação, do ambiente, dos envolvidos, encarnados, desencarnados, é toda essa situação que é analisada. É indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, normalmente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado. Olha aí que verdade. É uma verdade isso, né? A maioria absoluta aí, esmagadora, vê só o seu lado. Então, numa situação dessa de alguém que mexe com droga, o seu lado é assim, não, você vai lá e tira aquele problema com a mão ali e deixa ele limpo, sem ficar pensando nisso novamente. Mas as coisas não são assim, né? As coisas são construídas. Sabe, existe um tal de livre-arbítrio aí, que muitas vezes a espiritualidade, os espíritos mais elevados respeitam isso muito, mas respeita muito mesmo.
Os não tão elevados não querem nem saber da sua opinião, né? Eles querem que você faça o que eles querem, pronto, acabou. Mas os mais elevados, eles pensam nessa situação e agem com absoluta imparcialidade. Eles não vão puxar a sardinha para o seu lado assim por causa dos seus olhos, não vão fazer isso. E eles têm uma visão mais ampla do nosso passado, né? Não adianta imaginar que nós somos assim, coitadinhos, que eu não mereço passar por isso. Ó, se está batendo na sua porta a dificuldade, é porque você fez alguma coisa no seu passado e agora está refletindo, está colhendo aquilo que você plantou, né? Bom, chegou. Aí eles chegaram num templo, num gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, as vibrações constantes das preces ali emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação um clima assim de encantamento. Então, um lugar assim dedicado à materialização dos espíritos, isso no plano espiritual. Não é interessante isso? É só lembrar, né? A gente tem várias dimensões, como se fossem camadas de cebola, pensa numa cebola, várias dimensões. No nosso caso aqui, para a gente ter contato mais fisicamente ali, tangível, pegar, né? Pegar físico ali, o espírito tem que materializar. Ele tem que se materializar para ter essa condição de ser assim, fisicamente sentido. Já no mundo dos espíritos, para que ocorra um fenômeno desse de materialização, é como se o espírito de uma dimensão mais elevada, ele quer se tornar mais visível, tangível, mesmo para os espíritos, aí utiliza-se de vários processos, esse é um desses processos aí. Isso assim, ainda fala aqui que esse templo é utilizado por vários séculos com esse objetivo, né? O instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chega no momento preciso, os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Não é uma coisa interessante, hein? Os doadores de fluidos, do mesmo jeito que aqui nos fenômenos de materialização, não precisa de médio de efeitos físicos. Se procurar na internet, no YouTube, aí vai ver várias situações de materialização. Um dos médios assim, muito conhecido nesse ramo aí, já desencarnou tem muito tempo, é o próprio Peixotinho, né? Tirava as fotos e via assim como que lençóis saindo da boca, é o ectoplasma, é a energia, né? Vai saindo por todos os poros e depois condensa-se essa energia, esse ectoplasma, e em cima disso ocorre a materialização do espírito. Assume formas, a forma que quem estiver coordenando, controlando essa energia, desejar. Bom, então os doadores de fluidos. E outra coisa, a outra comissão já veio, quer dizer, não foi só o grupinho do Gúbio, né? Gúbio, Eloy, André Luiz, não foi só esse grupinho que estava ali, já tinha outros grupinhos, outras comissões com outros objetivos. Claro que num lugar desse tem assim, a questão da música é muito importante, a questão das orações, para criar um clima, criar uma energia positiva, para poder auxiliar no processo de materialização dos espíritos. Bom, tinha lá duas irmãs, né? Ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço das esferas mais altas para esferas mais baixas, né? Eles iam realizar uma tarefa e precisava de uma orientação. E aí a mãe, teoricamente, um espírito que já tinha sido mãe dessas duas irmãs, que ia se manifestar ali.
Os doadores de energia radiantes, médios de materialização e nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20 espíritos médios de materialização com a tarefa de energizar, pensar, concentrar ali para auxiliar nesse processo. Vocês veem a necessidade ali de concentração. 20. E logo após a prece, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa, brilhante, adensa-se em derredor, e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura livre, viva e respeitável da venerável mulher. Então é o ectoplasma, né? Os 20 médios de materialização iam produzindo energia, ectoplasma, um ectoplasma diferente daqueles que o ser encarnado aqui produz, mas com o mesmo objetivo, provocar a materialização de um espírito, que está numa dimensão diferente daquela ali, né? Nesse caso, uma dimensão superior. E aí, as duas moças, né, já falaram assim: mãe querida, ajuda-me a falar-te, não me deixes perder esse doce e divino minuto. Quer dizer, o espírito da mulher que estava se manifestando era mais elevado, e as duas meninas, as duas moças, não queriam perder a oportunidade, porque às vezes a gente se emociona tanto que perde a oportunidade de realizar a nossa tarefa, de aprender o que a gente precisa fazer, né? Então ela já estava pedindo assim para a mãe ajudar a manter a calma, manter o equilíbrio, não deixar ela se emocionar demais, porque isso acontecendo perderia a conexão ali, perderia a oportunidade daquele momento de explicação, né? De conformidade com as tuas amadas recomendações, isso as filhas falando. Além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamo-lo em balde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que por onde passam vampirizam as criaturas. Não nos recebe atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos de que se desvencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco, né? Gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaçam, impelindo-nos a sugestões e a presença. Prefere o contato das entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Então vamos pensar aqui, né? O espírito do pai era mais atrasado, e olha que prefere o contato das entidades ignorantes e infelizes do que o contato com as duas filhas que ele teve. Tamanho o envolvimento, o processo meio que de hipnose, a questão do raciocínio, do foco, né, da obsessão que o ser fica envolvido naquela situação toda. Então esse paizinho preferia esse contato, essa convivência com espíritos mais atrasados do que com os espíritos das filhas. Isso não faz a gente refletir, pensar? Isso mesmo aqui, porque se isso está acontecendo no mundo espiritual, isso acontece também no mundo físico. Tá lá, vamos voltar aqui, às vezes a pessoa com os vícios, né? Ou a bebida, ou a droga, a pessoa prefere muito mais ficar junto com outros indivíduos que têm o mesmo vício do que muitas vezes ficar com a sua família. Não aguenta ficar perto da família, prefere ficar lá bebendo, usando droga. A mesma coisa acontece no plano espiritual, e com um agravante muito maior, né? Porque aqui a gente ainda tem o corpo físico que amortece o vício, o desejo, a vontade, ainda amortece. Mas quando a gente desencarna e não tem mais o corpo físico, que de certa forma nos protege nessa situação, não tendo mais o corpo físico, o nosso desejo extrapola, né? Fica assim uma coisa
quase que incontrolável. E se a gente tem esses vícios, e quem é que não tem vício nesse mundo, né? De expiação e prova, nesse planetinha de expiação e prova, variam os vícios, as dificuldades de cada um. Mas todo mundo tem as dificuldades. O nosso lado sombra, ele ainda é muito assim tenebroso. Ele é muito tenebroso ainda. E o espírito da mãe que materializou ainda comenta lá, né? Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se supunham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o Papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? A gente começa a refletir, né? Porque, gente, nós já tivemos imensas dificuldades. Se hoje a gente está tentando aprender alguma coisa, melhorar, trabalhar no bem, trabalhando para o futuro, com certeza todos nós já fizemos assim muitas coisas erradas. Viu? Não vamos ter ilusões e achar que a gente é um imenso lago assim, de candura, de docilidade, de coisas, de sentimentos positivos, que a gente ainda está muito longe dessa situação, né? E ela continua falando, e falando sobre um ex-marido, meu marido, envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos forneceu a educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso, né? Pense bem aqui, o cara, o Cláudio, que era o marido, o pai, né? Ele envenenou um parente, matou o cara para ficar com a fortuna do cara, né? Quantas vezes a gente vê isso acontecendo do lado de cá? Quantas vezes na televisão mostra um monte de filhos matando os pais, os avós, os parentes, em busca de dinheiro, né? Em busca de dinheiro. Mas a pessoa faz isso exatamente por não ter o conhecimento assim da espiritualidade, por achar que vai ficar escondidinho, que ninguém vai perceber, que não vai ter assim nenhuma represália sobre essa situação. E a gente sabe que tem represália. Tem represália. Não é represália, é o retorno. Você planta, você colhe. É isso que tem. A gente tem que lembrar, passar a reconhecer a nossa responsabilidade nesse processo aí de construção do nosso inferno ou do nosso céu particular. Cada um constrói o seu céu ou o inferno particular nessa situação aí. E ela ainda comenta, né, que o papaizinho ele está assim, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos na sombra. É o procedimento, é a vida. Lembra do Paulo de Tarso quando falava assim que a gente está envolvido por uma nuvem de testemunhas? Pois é, essa nuvem de testemunhas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ela é justamente assim, depende de nós. A responsabilidade é nossa, você atrai para o seu lado os espíritos que têm a mesma frequência sua. Então, se tem uns espíritos assim, mais apegados à matéria, espírito mal do seu lado, é porque, rapaz, você está precisando mudar um pouquinho de atitude, comportamento. Todos nós estamos, porque à medida que a gente vai colocando, vivendo, vivenciando a nossa realidade, a gente vai atraindo os espíritos com a mesma sintonia. Com a mesma sintonia. Então melhore a sua sintonia, faça a sua luz brilhar dentro de você, essa luz de Filho de Deus que todos nós temos, faça essa luz brilhar, e aí automaticamente você vai afastando as trevas da sua vida, né? Agora, se você insiste em fazer só coisas não tão muito corretas, tenha certeza que você vai atrair espíritos da mesma categoria. Então é uma questão de segurança, de inteligência até, fazer o bem. Faça o bem. Seja aquele sal que faz a diferença, né? Dê exemplos positivos.
porque negativo já tem demais, e nesse momento de transição planetária, passando de expiação e provas para mundo de regeneração, a gente precisa de exemplos positivos, a gente precisa de pessoas que tenham assim, consciência, que desejam, que querem mesmo trabalhar no bem, ser um trabalhador da luz. Faça isso, faça isso. Bom, mais um pedacinho aqui. Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? É uma coisa muito interessante, mas pense, você sendo pai, você sendo mãe, você seria assim, muito feliz deixando seus filhos para trás? Deixando seus filhos envolvidos assim, em ambientes tenebrosos, de sofrimento, de dor? Ou você se esforçaria em realizar o resgate, o salvamento desses seus filhos? Os pais conscientes, os espíritos conscientes, com certeza não iam se sentir assim bem num paraíso enquanto seus filhos estão no inferno. Pois é. E aí ela ainda insiste aqui, né? Há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que do mensageiro espiritual que dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo, com esquecimento dos próprios benfeitores. Vamos pensar, é por isso que o céu está meio vazio. Porque os espíritos mais elevados não ficam quietinhos no paraíso, escutando harpa, musiquinha, não fica. Eles vão trabalhar, e o trabalho está onde estão os sofredores lá, os doentes. Lembra de Jesus falando assim que eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes? É a mesma coisa. As forças da luz querem resgatar aqueles espíritos que permanecem nas trevas e se esforçam, trabalham muito para resgatar esses espíritos, né? Demais da conta. Bom, mais um trechinho aqui grande. Mais tarde receberei Antônio, está explicando aqui, né? Mais tarde receberei Antônio, né? Cláudio era o marido, o pai, Antônio era o sobrinho. Mais tarde receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio através da cordialidade e do respeito, vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima, a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade, com mais eficiência. Comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou, desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. É necessário, para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, incline ambas o espírito paterno, a esperança e a meditação reconstrutiva. Então, já distribuindo quase que tarefas, né? Colocou as filhas para tentar tomar conta do papaizinho, né? Colocar ele no lugar, preparar ele também para a reencarnação, para poder receber ainda esse monte de espírito ligado, parceiro, né? Não desanime, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e o tempo nos auxiliará. Eu e Cláudio, então, renovado, receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles.
reconfortando-nos os corações. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia, e dentro da alma 2 flores em ambas, cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Compensar-me-ão vocês 2 de todas as canseiras. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas que o tempo permanecia esgotado. Então, para a gente ver aí que também esse trabalho de materialização, de comunicação, isso tem um tempo, né? Porque, pensa, lembra lá, tinha 20 médios de materialização, pensando, concentrando, produzindo energia, manipulando energia, para que a comunicação acontecesse de forma tranquila e equilibrada. E tinha, a gente sabe, escutamos no início aqui, que tinha outras comissões para fazer o mesmo tipo de procedimento. Então, mais ou menos, tinha lá um tempo previsto para isso. Mas vamos lembrar aqui que a mãe, ela ia aceitar os 6 filhos com dificuldade, mais as 2 filhas, né, as 2 moças aí como filhas, além do marido. Todo mundo assim meio tumultuado, meio atormentado, com muitas dificuldades morais. E a mãe aceitando e quase que convocando as 2 filhas também para auxiliar nesse processo aí. Então tá, vamos aqui. Aí terminou essa situação da primeira comunicação. No capítulo também fala de uma segunda comunicação, que é justamente essa que vai auxiliar aqui, explicar a turma do Gubbio, né? Então vamos começar lá. Outro lençol de alva substância, coroados de tons dourados, se fez visível no alto. Em breve instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Quer dizer, outro espírito. Aquela primeira situação encerrou e agora partiu para a segunda. Irmão Gubbio, agradeço-te o concurso dadivoso, creio haver chegado o instante de aceitar-se a ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Espera há séculos. Vamos lembrar que o espírito é imortal, mas a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte também, hein? Tem que auxiliar. Mas no caso aqui, o espírito mais elevado que estava materializando, que tinha se materializado, esperava há séculos para auxiliar esse tal de Gregório. Quem que era o Gregório, né? Aí fala um pouquinho. Cometeu hediondos crimes de inteligência, especializou-se em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grandes sacerdotes em mistérios ocultos. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Então, Gregório era o chefe, o chefão, né, de uma dessas colônias purgatoriais, de uma dessas regiões onde ficavam lá assim, aglomerados junto, muitos espíritos com os mesmos objetivos, não tão iluminados assim, né? Não tão iluminados. E aí ele ainda fala aqui, né? Ela ainda fala que há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Já lhe surpreenda no espírito rudimentos de necessária transformação. Eu já sinto, né, a dúvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente dele. Quer dizer, esse espírito, que o nome desse espírito é Matilde, ela já há 50 anos, esperava pelo filho há séculos, vários séculos, tentando auxiliar, e há 50 anos já conseguia aproximar mentalmente dele. Lembra da primeira situação, onde o espírito do papai lá preferia a presença dos espíritos viciosos, atrasados, do que a presença das filhas, das 2 filhas? Então é mais ou menos uma situação dessa, onde Gregório preferia a presença desses espíritos atrasados do que a presença da Matilde. Vamos ver um pedacinho. Irmão Gubbio, na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro.
Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Olha a colocação do Espírito. Né? Como é que ela vai conseguir, como é que uma mãe vai conseguir ser feliz se o filho está afundado nas trevas lá, sofrendo, e a mãe com condições, né? Vai evoluindo, vai adquirindo várias situações, vários recursos. E aí o Gubbio fala assim: nobre Matilde, estamos prontos, dita ordens. Dita ordens. Descerei, aí explica, né? Descerei dentro de em breve anos, a fim de esperar Gregório. A fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Educarei sobre os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É de nosso plano que ele acolha no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados. Pensa bem a responsabilidade. Se no momento ele é chefe de um monte, um bando, centenas de espíritos dedicados ao mal, né? Não muito esclarecidos, mas ele manda, coordena, direciona os destinos desses espíritos. Depois ele vai reencarnar e esses espíritos vão acabar surgindo na frente dele de uma forma ou outra, às vezes como funcionários, às vezes como pessoas que participam de uma mesma casa espírita, às vezes de tal maneira, às vezes até como se o cara for virar que médium, passando através dele as comunicações para ir resgatando esse monte de espírito. Então a gente cria uma certa responsabilidade na condução das pessoas, dos espíritos aí. E ainda coloca a questão perigosa e afetiva, prova da riqueza material. É uma maneira diferente de ver, né? Porque a maioria está querendo até ganhar na loteria, está querendo ficar rico, cheio de dinheiro. E aqui coloca como sendo uma prova muito difícil, muito difícil. Riqueza é que nem talento. Você pode usar para o mal ou para o bem. Não é que é uma coisa suja, não é sujo. É a questão do objetivo. Se você usar só para os seus objetivos, você pode criar uma situação, contaminar toda essa região, e na outra vida você pode vir miserável, pobre, mendigo na rua mesmo, por não ter sabido aproveitar, utilizar esse talento da riqueza. Todos os talentos são assim. Lembra da parábola dos talentos? É aquilo lá. Você tem os talentos, use para o bem. Porque se você usar para o mal, você vai ficar sem eles. Então, se você está gostando dos seus talentos, use para o bem. Porque aí outros serão acrescidos, né? Acrescentados nessa história aí. Agora, se você está usando para o mal, de forma negativa, esses talentos vão ser retirados de você. Parábola dos talentos. E aí ela continua, né, que receberá de toda espécie, tentações de toda espécie, que lhe serão desfechadas pela coluna de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade, iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso da zona abismal. Atenderás, Margarida, que te foi filha amantíssima e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado. Fala-lhe em meu nome. Dispõe agora da permissão de fazer-me sentir. Mais recolhe quem mais semeia, né? Abnegada Matilde, socorreste-me com a tua intercessão. Sou simplesmente teu devedor. Ao terminares a fase inicial da tua missão, serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Esses campos de saída definem lugares e limites, né, entre as esferas inferiores e superiores. Gregório e eu seremos mãe e filho outra vez. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei do instante oportuno.
E aí o Gubbio fala, né? Repousa, fala lá para o André Luiz, para o grupo dele lá. Repousa a mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convença-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Quer dizer, aí destacando aquela questão que o trabalho no bem, o serviço, ensina. Você aprende trabalhando. Porque se você for ficar esperando anos e anos, décadas e décadas para ficar perfeitinho, para começar a trabalhar, você não vai trabalhar nunca. Então, à medida que você vai aprendendo, você vai trabalhando, o trabalho vai te ensinando e assim vamos seguindo. Vamos seguindo. Bom, vamos lembrando aqui, né? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, assista os outros vídeos do canal, ajude a esparramar, a divulgar o ensinamento espiritual, espiritualista, para auxiliar o nosso planeta.